O meu grande medo neste momento é a normalização da mediocridade. Fala, gurizada, vambora, vamos para as coisas mais importantes ditas durante o dia aqui nos Cortes do Baldaço. Mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte: atrasou a prestação do teu carro? Uma, duas, três prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro. Tu tá apavorado. Porra, vou perder o meu carro que eu comprei, um bem que eu adquiri e tal. Calma, calma. Conversa com a Líder Assessoria, nesse WhatsApp que está aqui na tela. Chama eles no WhatsApp aqui. Eles vão conduzir uma negociação, um acordo, tal, para chegar a valores justos, para evitar que tu perca o teu bem, vão resolver o problema para ti. Nesse WhatsApp que está aqui. Chama a Líder Assessoria agora e não vai ter erro, tá bom? Vamos para os cortes. Nós estamos falando de... É o que temos para o momento. Para o almoço e para a janta. Tá bem, dá para sobreviver. Mas não podemos nos contentar com o que temos para o momento. O meu grande medo neste momento é a normalização da mediocridade no internacional. Esse é o meu grande medo. Grande medo. Ontem, a tarde e noite foi de alívio. Nada mais do que isso. Ela não pode ter sido de felicidade para ninguém. Foi de alívio. Foi do afastamento de um risco importante que seria terrível para o clube, que seria continuar lutando contra o rebaixamento. Coisa que o Inter praticamente afastou ontem. Vencemos o Bragantino por 1-0 no Beira-Rio com um adversário dentro do nosso campo o jogo todo e a gente jogando por uma bola. E conseguimos vencer o jogo. Claro, o resultado é o mais importante, mas fica o constrangimento. E esse constrangimento não pode nos abandonar. Falo do jogo de ontem, falo da situação na tabela, mas falo do todo. O Internacional virou um clube medíocre através dessa gestão. Circulou nos grupos de WhatsApp no final de semana um áudio de um ex-vice de futebol do Internacional dando entrevista numa rádio de Porto Alegre, que quando perguntado sobre a derrota para o Globo, dava risada. Um vice de futebol dessa gestão, que era o vice de futebol na época em que o Inter perdeu para o Globo num dos maiores vexames da nossa história. E ele dava risada no final de semana tratando da situação. Nós não podemos deixarem normalizar a mediocridade. É responsabilidade nossa não deixar que diminuam o tamanho do Internacional. O presidente do Inter e candidato à presidência do Internacional à reeleição disse num discurso esses dias que o Inter é o quarto melhor time da América. Não, o Inter não é um dos 4 melhores times da América, coisíssima nenhuma. O Inter é um time medíocre que briga contra o rebaixamento. O Inter é um time que não disputa sequer um título desde o impedimento do Edenilson, lá no começo de 2021, quando essa gestão assumiu. Não deixem diminuir o Internacional. Não deixem darem discurso de que o Internacional não conseguiu enfrentar o Coritiba no Beira-Rio porque tinha 2 desfalques importantes. Não deixem dar o discurso de que o aproveitamento do Kudê no Brasileiro agora ultrapassou o aproveitamento do Mano Menezes. Nossa! O Mano Menezes foi demitido pelo aproveitamento que tinha. É obrigação ter aproveitamento melhor que o do Mano Menezes, né? Não deixem normalizar a mediocridade do Internacional, porque eles estão tentando. Eles estão tentando. O Inter é uma vergonha há bastante tempo. A nossa base no final de semana caiu de mais uma competição gaúcha para o Juventude, sub-14, se eu não me engano. Destruíram a nossa base, destruíram o nosso clube e a nossa briga, ela não é mais por títulos, porque nós não brigamos nem pelo título do gauchão nessa temporada. A nossa briga é para não cair e para conquistar uma vaga na Sul-Americana. Ontem me deu um ruim, o Depena, dando uma coletiva depois do jogo, falando sobre, estamos por confirmar a nossa vaga sul-americana. Grandes merda a vaga sul-americana. Não deixem normalizar a mediocridade do Esporte Clube Internacional. Não aceitem isso, Lucas Weber. Foi um meio campo ontem, né, gente? Foi um meio campo ontem. Pelo seguinte, e eu não vou... Vocês perceberam que eu não critiquei o Kudê, né? E é raro não criticar o Kudê. Eu não critiquei o Kudê pelo seguinte, porque ontem é o que tinha. Porque o Kudê não tinha o Arangues e o Alan Patrick. O Inter sem Arangues e Alan Patrick é um time sem cérebro. É um time sem cérebro porque o Arangues e o Alan Patrick jogam muito e também porque o Inter não tem reposição. O Inter não tem um meia no grupo todo além do Alan Patrick.
Um sequer. Isso é de uma incompetência cavalar da direção que não soube formar o grupo. E quando estava na semifinal da Libertadores e eu continuava dizendo isso, vinham me criticar. Olha aí, fala agora que o grupo é ruim. Sim, o grupo é ruim. O grupo é ruim. E o Bruno Henrique, que é o substituto do Arangues, que apareceu tão bem no Inter, virou um jogador como um zaço. Carimbador de nota, burocrático. Prejuízo total, jogou muito mal ontem. Então, assim, diante do fato de que nós realmente ontem estávamos sem cérebro, eu não vou criticar o Kudê por ter jogado por uma bola. O Kudê ontem jogou por uma bola. Quem jogou ontem foi o Bragantino. Nós nos valemos de escapadas e nessas escapadas fomos competentes e efetivos para ganhar o jogo. Porque às vezes isso é necessário. O Kudê não tinha peças para suprir a ausência do Arangues e do Alan Patrick. E o Kudê bolou uma estratégia que deu certo. Agora, fica a lição, né? O Luciano, meu amigo da SOS Multas, me mandou ontem um recado com uma aspas de um discurso lá do começo da gestão Barcelos. Temos que parar de jogar por uma bola. Temos que voltar a ser um time propositivo, disse o Barcelos no início da gestão. Ontem o Inter se salvou da Série B jogando por uma bola. Que lição, hein, presidente Barcelos? Que lição. Porque o senhor não soube fazer grupo do Internacional e o Inter não tem substituições ao Arangues e ao Alan Patrick. O mundo, ele não gira, ele capota, presidente Barcelos, né? Então, ontem fica o resultado, que é o mais importante de tudo. Eu aprendi com o Vianney Carlé, um dos maiores comentaristas da história do Brasil, o seguinte, que por mais que a gente ache que entenda de futebol e que queira fazer 1001 teses sobre futebol, o resultado continua sendo mais importante. Ele fala mais alto do que qualquer coisa. O Inter ganhou o jogo ontem. Isso era o mais importante. Agora, a partir daí, se eu analisar o que foi dentro do campo, quem jogou foi o Bragantino. O Internacional teve competência, efetividade e talvez até um pouco de sorte para ter se valido dessas escapadas para fazer 1-0 e depois, no segundo tempo, se retrancou e segurou o resultado. O Rocher ontem, Lucas Weber, ele foi uma partida de intervenções do Rocher. Mas as intervenções dele foram muito positivas, ele estava sempre presente. Ele não teve um milagre do Rocher, mas ele foi muito bem, nota 7. O Bustos fez uma partida razoável ofensivamente, mas pecou um pouco defensivamente no primeiro tempo. Mas aí também é por questão de cobertura e tal. Eu dei nota 6 para ele, que é uma nota média. O Vitão, dei nota 6, fez uma partida normal, até sair machucado. O mercado foi um monstro. Tem sido um monstro o mercado, justificando completamente uma renovação de contrato. Dei nota 8 para ele. O René teve dificuldades também no primeiro tempo, fez uma partida razoável, nota 6 para ele. O Johnny foi o melhor em campo. O Johnny nós elegemos o melhor em campo. O que o Johnny fez no segundo tempo ontem é para guardar na memória. O Johnny tirou tudo. O Bragantino não conseguia entrar na área do Inter porque o Johnny foi um cão de guarda. Nota 8,5, para mim foi o melhor jogador em campo. Bruno Henrique, fraco, burocrático, nota 4,5, fez a gente sentir muita saudade do Arangues. O Bruno Henrique foi um dos piores em campo. O Wanderson fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo constou menos, 6,5. O Maurício também fez um bom primeiro tempo, 6,5. No segundo tempo constou menos. O Luca foi o pior em campo. Eu lamento dizer isso, mas a crítica tem que ser feita. O Luca está recebendo as oportunidades dele, foi muito mal ontem, muito mal, nota 4. O Ener Valencia saiu machucado no intervalo, mas fez um grande primeiro tempo. Foi o mais importante jogador do Inter no primeiro tempo. Nas escapadas estas, que eu disse que o Inter se valeu na partida, o Ener Valencia foi o protagonista em tudo, né? Primeiro ele entrou na área e quase fez um gol, depois ele entrou na área, sofreu o pênalti, cobrou o pênalti, fez o gol da vitória do Inter. Nota 8 para o Ener Valencia. Os que entraram no Internacional, aí eu realmente não enxergo. Igor Gomes 6. Igor Gomes 6, fez uma partida competente. Luiz Adriano 5. Luiz Adriano 5, não jogou nada, como nunca joga. Depena 5. Depena não jogou nada, como não tem jogado nessa temporada. Rômulo 6. Rômulo entrou atabalhoado, deu um pontapé no Sacha, tomou um amarelo, mas depois ajudou no processo de marcação. E o Nico 6. O Nico, uma partida comum, nota 6. E o Eduardo Cudê, que eu dei nota 6,5, foi bem. Foi bem, nota 6,5, foi bem. Eu acho que ele não tinha muito diferente o que fazer. Dei uma boa nota para ele, porque eu acho que ontem ele foi bem. Essas são as minhas notas, Lucas. Agora... Eu acho que tem chance de vencer. E eu acho muito difícil fazer uma avaliação definitiva agora sobre as chances de cada candidato. Se tu pegasse ontem
o superchat aqui do Baldaço, e modéstia à parte, não tem nenhum canal que tenha a nossa audiência, não tem nenhum veículo que tenha mais colorado assistindo do que nós. Pra vocês terem uma ideia, ontem, a Rádio Gaúcha, ela fez uma jornada de 8h30 e ela cobriu o jogo do Inter, mas antes cobriu o jogo do Grêmio. Ela pegou as duas torcidas e o Grêmio disputando o título brasileiro. Juntou tudo na mesma jornada, eles fizeram 173 mil visualizações. Nós, só cobrindo um jogo do Inter, brigando para não cair, fizemos 207 mil visualizações. Então, assim, é massacrante a nossa audiência. É massacrante a nossa audiência. Não há nenhum veículo tradicional, não há nenhum veículo de internet que atinja tantos colorados quanto nós. Então, quando a gente fala do que pensa a torcida do Inter, a gente está falando com autoridade, de saber que aqui circula a maioria, né? Ontem, se tu pegasse o superchat, era unânime. Todo mundo querendo a saída do Barcelos e a eleição do Melo. Unânime, todo mundo. Fora Barcelos, tu não via ninguém defendendo Barcelos. Mas isso indica alguma coisa para a eleição? Não. Não indica alguma coisa para a eleição porque é o momento. Quando ganhou o Grenal, tinha muita gente no chat defendendo a eleição do Barcelos. Porque a torcida é assim. Porque a torcida é assim. Eu não vejo neste momento uma possibilidade de eu cravar aqui, esse aqui vai vencer. Eu não vejo. Não vejo mesmo. E eu acho que, sei lá, o Inter se salvou do rebaixamento, isso deu mais votos por Barcelos? Não, porque ontem estava todo mundo puto. Porque nós somos um totó do Bragantino no Beira-Rio. Não sei. Eu não tenho como te responder. Agora, tu me pergunta, o Barcelos tem chance? Tem. Chance tem. Chance tem. Os 46 pontos pela projeção de hoje salvam o Inter. E para a Sul-Americana, eu fiz esse cálculo de projeção ontem, para a Sul-Americana faltaria 1 ponto. 1 ponto. Em 3 jogos para garantir a classificação à Sul-Americana, que seria ficar até a 14ª colocação. O Inter tem 3 jogos, vamos lá, tem que garantir pelo menos isso, né? Uma coisa, tá, Baldasso, que eu espero que a gente fale disso, porque se a gente começar a falar disso, significa que a temporada acabou. Que é o seguinte, o Internacional hoje ele é 11º. Ele pode matematicamente ultrapassar até o Fluminense, ficar na 7ª colocação. E aí tem alguns milhõezinhos a mais de premiação do Campeonato Brasileiro. Então dá, se o Inter vencer o Cuiabá e encaminhar ou garantir essa vaga sul-americana, já começar a projetar uma bonificação a mais, envolvendo ali ultrapassar outras equipes que tropeçaram. Tu não tá falando de pré-Libertadores, né? Não, pré-Libertadores não dá mais. O Inter só chega até a 7ª colocação e nessa 7ª colocação seria a Copa Sul-Americana. Mas para chegar à 7ª colocação teria que ganhar tudo e ainda torcer por resultados paralelos. Isso. Mas dá pra... Tá bem. O São Paulo, por exemplo, empatou, o Cuiabá empatou, o Atlético Paranaense chega empatou. Chega a pipocar o corpo esse papo. Nós estamos falando de ao invés de 11º, chegar em 7º para ganhar uns milhões a mais. Meu Deus Mas do não céu, tinha, cara. não tinha taça 7º lugar. O Inter vai até a taça. Não, ir para a primeira página da tabela, né? Acima do 10º colocar. Uma vez um dirigente do Inter disse isso. Estamos felizes porque estamos na primeira página da tabela agora. Olha, o problema é o seguinte, velho. O Grêmio tomou um totó, tomou um saco ontem. E eu disse quando eu entrei no ar no Nacional o seguinte: acabou, não tem mais chance de título. Só que o campeonato está apresentando uma situação que é impressionante. Ninguém quer ganhar esse título. Ninguém quer ganhar esse título. O Bragantino brigando pelo título perde, o Palmeiras consegue não ganhar do Fortaleza, o Botafogo deixa o Santos empatar no final do jogo. Cara, é inacreditável. E aí quem cresceu na parada, 2 times cresceram muito na parada na briga pelo título. O Flamengo, que está na liderança junto do Palmeiras, eu acho que tem grande chance. E o Atlético Mineiro, que entrou no jogo. Filipão, né? Filipão consertou o trabalho do Cudê, que foi uma porcaria lá no Atlético Mineiro, e o Filipão está brigando pelo título brasileiro. E como está embalado, não duvidem. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, é o líder do retorno. Sabe o que acontece? A melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. A gente tem várias classificações aqui na Flash Score. Depois a gente pode dar uma olhadinha nessas, tá? Mas aqui, ó, o Red Bull Bragantino é 6º com 59 pontos. O Grêmio e o Bragantino, que tem 59 pontos, que estão pegando as 2 vagas da pré-Libertadores neste momento. O Grêmio e o Bragantino têm chances remotíssimas de título, porque eles estão a 4 pontos do líder Palmeiras, dos líderes Palmeiras e Flamengo. 4 pontos.
e só faltam 3 rodadas. Então é improvável que ainda briguem pelo título. O Atlético Mineiro tem um pontinho a mais, tem 60 pontos. Tem chances pequenas, mas ainda tem chance. E a partir daí, sim, a briga é ferrenha. Do terceiro colocado, Botafogo com 62 pontos. Mas eu não acredito muito no Botafogo. Botafogo não ganha mais de ninguém. Botafogo não ganha mais de ninguém. E aí sim, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo embalou. Em tese eu consideraria favorito. Porém, o Palmeiras ainda tem o América. O Palmeiras tem uma vitória garantida. O Palmeiras pega o América Mineiro, que o Flamengo pegou ontem e ganhou. O Palmeiras vai ganhar também. Então tá ferrenha essa briga entre Flamengo e Palmeiras. Curiosamente, os 2 times mais ricos do Brasil. O Baldasso tem uma tese de que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos não é o campeonato para o melhor ganhar, como muitos dizem. Tem muitos que dizem o seguinte, é o campeonato para o mais justo, porque o melhor ganha. Não, eu sempre digo, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é para o mais rico ganhar. Quando o Botafogo estava na liderança, veio muita gente me dizer, aí Baldasso, fala agora, Botafogo vai ganhar. Tá aí, Flamengo e Palmeiras. Os 2 times mais ricos do Brasil. É uma bosta esse Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro tirou toda a emoção da competição. Né? Tá aí, Flamengo e Palmeiras. Um dos 2 provavelmente vai ser o campeão brasileiro. E quando não for, é um milagre extraterrestre. É assim. E que esteja tudo bem com a família dele, é o que a gente deseja. E eu reafirmo, a gente sempre citou que tinha interferência disso. O que eu sempre cobrei, evidentemente a gente sempre analisou as atuações do Depena e elas realmente são muito ruins nessa temporada, muito abaixo do que ele foi no ano passado. E a gente sempre disse aqui, eu sempre disse, se ele não tem condição psicológica de jogar, ele não pode jogar. E aí tem que ter um setor psicológico no Internacional que determine e defina isso. Eu tenho uma equipe de trabalho. Se tiver um dia alguém que trabalha comigo, chegar para mim antes de uma jornada e dizer, eu tô com um problema, minha filha tá doente, meu pai tá doente, eu não tô legal, eu vou dizer, tu vai ficar fora, tu não vai participar. Tu não vai participar e volta só quando tu tiver legal. Então é isso que me incomodou durante o ano. Por que o Depena jogava? Por que ele aparecia em quase todos os jogos se ele não tinha condição psicológica para isso? Aí não é culpa dele. O Maurício é o ativo... Maurício é o ativo mais valioso do Internacional hoje. Mais valioso. Nada é mais caro no Inter hoje do que o Maurício. O Maurício vale 13 milhões de euros. O Inter quer tirar 8 milhões de euros limpo para ele numa negociação. E tem que ser muito bem conduzido esse processo. Ele tem razão. Se é bom para o Inter e é bom para ele sai. Só que, realmente, primeiro, tem que vender caro. E eu não acho que o Flamengo tenha condições de fazer isso. Eu penso em vender ele para fora do Brasil. Me constrange ele estar sendo oferecido para o Flamengo, um clube brasileiro. Isso nos apequena. Tá? Mas se vier uma proposta considerável, tem que fazer. Vai ter que repor, porque é um jogador titular do Internacional. Tem que repor e repor com qualidade. Mas eu não tenho essa coisa romântica do... Não quero que ninguém seja vendido. Eu sei, o Johnny foi vendido bem. E que o Maurício, se for vendido, seja vendido bem também. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gosto do Maurício.